jornal inglês Financial Times fez uma matéria sobre a situação do Brasil no comércio internacional. E analisando a postura do governo brasileiro, que é a mesma apresentada pelo ministro Manteiga na semana passada, quando aqui esteve na Comissão de Economia, em que coloca o problema como sendo um problema de câmbio. O grave é que, pelo que a gente lê e ouve da maior parte dos empresários, dos economistas no Brasil, parece haver uma unanimidade que nós estamos perdendo competitividade só por causa do câmbio sobrevalorizado. É claro que o câmbio, no padrão que está hoje, gera um problema de preços, elevando os preços dos nossos produtos, baixando os preços dos produtos importados e fazendo com que o Brasil caminhe para um processo de desindustrialização. Mas o câmbio não é a razão fundamental, sobretudo no médio e longo prazo. Até porque a questão do câmbio ela vai se resolver, porque na medida que existe esse desequilíbrio, não haverá como não desvalorizar o real, mesmo que sem intervenção governamental. Mesmo que continue o fluxo de moedas especulativas, chega um ponto em que haverá uma desvalorização. O problema, na verdade, são dois problemas. Um é que, quando isso acontecer, naturalmente, diante do excesso de dólares e outras moedas circulando no mundo hoje e procurando onde ir ganhar e encontrando uma boa taxa de juros no Brasil, isso pode durar tanto, esse desequilíbrio de preços, que quando houver uma desvalorização do real e os preços dos nossos produtos voltarem a ser competitivos, talvez já seja tarde demais. Para fechar uma fábrica, basta deprimir o preço do seu produto. Basta trazer concorrentes com preços baixos por 1, 2, 3 meses e as empresas quebram. Agora, para refazer uma indústria, não é questão de meses, é questão de anos. Para recuperar um mercado exterior, para fazer com que uma demanda externa volte a beneficiar nossos produtos depois de termos perdido, são necessários meses, anos, às vezes, inclusive, nunca mais se recupera. Esse é o primeiro problema. Mas o segundo, para mim, é mais grave. O segundo é que nós estamos perdendo na concorrência internacional porque escolhemos, erradamente, concentrar o problema nas finanças em vez de concentrar na estrutura da nossa economia. O problema não é conjuntural de taxa de câmbio. O problema é estrutural de como fazer, do que fazer. Esse jornal inglês, Financial Times, ele colocou bem. Não há hoje uma guerra de câmbio, existe uma guerra de produtividade. O problema mais sério do Brasil não é que o real está sobrevalorizado, é que a nossa produtividade está desvalorizada. O que a gente tem é que incrementar a produtividade do nosso trabalhador, das nossas indústrias. Mas o jornal esquece uma coisa, senador Mozarildo. Ele fala em produtividade como se a gente fosse continuar produzindo o mesmo. No mundo de hoje, mais importante do que a produtividade, do ponto de vista de amplitude, é a competitividade. Até recentemente, quando os produtos do mundo eram os mesmos, sempre as mesmas coisas, competitividade era sinônimo de produtividade. Mas com o surgimento do mercado dinâmico, em que a cada dia novos produtos surgem e a demanda a cada dia muda para novos produtos, competitividade deixou de ser o mesmo que produtividade. Competitividade é a soma de duas coisas. Produtividade, fabricar cada vez mais a menor preço, e criatividade de inventar a cada dia novos produtos. A guerra hoje não é de câmbio, como diz o jornal.
Mas também não é apenas de produtividade, como diz o jornal. A guerra hoje é de competitividade. Quem é que consegue competir melhor no mercado internacional? Graças a dois fatores: a produtividade e a criatividade. E nós estamos fracassando nos dois. Para ter uma ideia, no que se refere à produtividade, nos últimos 20 anos, senador Mazarildo, a Coreia do Sul aumentou em 60% a sua produtividade. Um trabalhador que fazia algo no valor de 100, hoje faz no valor de 160. A China cresceu nesses 20 anos sua produtividade em 50%. Um trabalhador que produzia 100, hoje produz 150. E o Brasil ficou estagnada a nossa produtividade nos últimos 20 anos. Não crescemos a produtividade. Esse é um problema dramático para uma economia que quer estar presente no mundo. Mas não é só isso. Não é apenas produzir o mesmo por trabalhador, é produzir as mesmas coisas na economia. A China e a Coreia, ao mesmo tempo que eles cresceram na produtividade, eles cresceram na criatividade. Eles inventaram produtos novos a cada dia e, com isso, eles ganham a demanda a cada dia no mercado internacional. O Brasil está parado na produtividade e quase nada na criatividade. Alguns dizem, mas o povo brasileiro é muito criativo, e é verdade. Mas é criativo para dar jeito nos problemas que chegam às suas mãos. Não há possibilidade de se ser criativo na tecnologia, na ciência, sem saber ciência e tecnologia. Criatividade não é a mesma coisa de dar jeitinho. Quando a gente fala em criatividade na indústria, a gente não está falando dessa criatividade que a gente tem na maneira de fazer as coisas ao redor da gente. É a criatividade que exige autoconhecimento e não apenas habilidade. O jeitinho precisa de habilidade. A criatividade de novos produtos exige muito conhecimento. Por isso, e o jornal não fala, a nossa guerra, na verdade, está na educação. Porque é a educação que gera a ciência e a tecnologia capaz de elevar a produtividade. E é a educação que gera ciência e tecnologia capaz de trazer criatividade para a nossa economia. E nós não estamos fazendo esse serviço, nem esse trabalho, nem esse dever de casa, de fazer com que o Brasil seja um país de conhecimento. Nós não temos um sistema nacional de conhecimento. O Sistema Nacional do Conhecimento, que exige as universidades, os centros e institutos de pesquisa, o envolvimento das universidades trabalhando junto com o setor industrial, que exige a participação do Sistema S e que, sobretudo, exige a solução do problema que estrangula a educação de base no Brasil. E ao ler aquele artigo da Financial Times, eu caio numa coisa bem na ponta de tudo: o piso salarial do professor. Esse jornal inglês não deve nem saber que a gente está hoje com o problema de governos que não pagam o que a lei determina que é o piso salarial do professor. Eles nem sabem disso, mas nós sabemos. Nós sabemos. Não vai haver uma economia dinâmica no futuro, com produtividade e criatividade, se não tivermos hoje um sistema nacional de conhecimento e não tivermos suportando esse sistema, os pilares dele, uma economia e uma educação de qualidade. E não vamos ter isso sem o professor ganhando decentemente. E o primeiro passo da decência é o piso salarial. E os governos estão dizendo que não podem pagar. Então, eles estão dizendo que a economia do Brasil não tem futuro. Eles estão dizendo que nós não vamos ter produtividade, que nós não vamos ter criatividade. Não se deve recusar de vez o argumento de um governador e de um prefeito. É preciso analisar
os argumentos deles ao dizerem que não podem pagar, porque é claro que nós sabemos que todos querem pagar bem aos professores. Mas como fazer para pagar, em vez de como fazer para não pagar? O que está errado hoje nos prefeitos, nos governadores, é que eles se dedicam a dizer que não podem pagar e querem saber como é que fazem para não pagar. Eles deveriam estar trabalhando para saber como pagar. E eu dou algumas ideias de como pagar.